Hoje é dia de samba rock no Ponto de Vista e a gente vai conhecer um pouco dessa dança que nasceu na periferia de São Paulo e faz parte do patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, mas a gente vai conversar sobre isso com um guarulhense que é coreógrafo e criador do grupo de samba rock Toque Final, o Rodolfo Pereira. Então você quer conhecer um pouquinho dessa dança? Não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Rodolfo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui e poder falar sobre Toque Final, sobre dança e principalmente sobre samba rock, que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Ah, que bom. Então esse é o nosso assunto do dia, samba rock. E você participou aí ativamente do projeto, né, que fixou aí o dia do samba rock, 31 de agosto. Queria que você explicasse pra gente como que foi esse processo, né, de criar um dia específico para comemorar o samba rock e por que 31 de agosto? Certo, vamos lá. O samba rock é uma cultura enraizada e que nasceu em São Paulo. E aí, um dos nossos amigos, o Del, que inclusive é aqui de Guarulhos, ele é professor, tem um projeto muito forte aqui em Guarulhos também, ele estava no carro e ele ouviu falar sobre o dia do samba. E aí ele colocou na cabeça dele, poxa, por que tem o dia do samba, tem o dia do forró, tem o dia de várias danças, dia do rock, e por que não ter o dia do samba rock? E aí ele acionou alguns professores, alguns dançarinos, músicos, amantes dessa cultura do samba rock, e falou assim, gente, vamos batalhar por isso. E aí, poxa, qual que é a intenção de ter um dia, né? Acho que a cultura samba rock, ela nasce dentro de casa, dentro do quintal, onde a mãe passa para o filho, o tio passa para o sobrinho, e aí vai crescendo essa cultura da dança, e aí automaticamente o DJ, o produtor, as bandas. E para que isso não morresse, e para que isso desenvolvesse cada vez mais, chegou num consenso entre todos esses profissionais de falar assim, poxa, eu acho que ter o dia do samba rock vai marcar isso para sempre e vai fazer com que essa cultura não morra jamais. E aí, juntos, fomos todos lá para a Câmara, em São Paulo, e começamos a batalhar por isso. Batalha daqui, a gente começou com mais ou menos umas 200 pessoas, entre homens e mulheres, dançarinos, só amantes da dança, enfim, professores. E aí, no final, quando a lei saiu, só sobraram 8. No meio desse caminho aí foram muitos anos, acho que foram 2 ou 3 anos na batalha até conseguir, né? E aí alguns acabam desistindo, vão para outros caminhos e eu sou um dos 8 que fomos os sobreviventes, né? Ficaram até o final. Ficamos até o final, enfrentando aí todas as dificuldades. E aí quando conseguiu foi uma festa, porque aí realmente a gente vê o que a gente ama, o que a gente faz no dia a dia e ter a certeza que vai perdurar para sempre. Que os nossos filhos, os nossos netos vão poder conhecer e dançar, né? E o dia 31 de agosto é uma referência a Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro foi o primeiro cantor no âmbito nacional que usou o termo samba rock numa música, que é a música Chiclete com Banana. Então a gente usou ele como referência. Na verdade tinha algumas outras datas e aí foi escolhido a data dele, que é muito legal, é uma referência pra gente, porque é a primeira vez mesmo que foi, em âmbito nacional, falar da palavra samba rock, e marca isso muito pra gente. Muito legal, e vocês já até fizeram aí um evento para celebrar, teve uma apresentação da equipe de vocês, né, do grupo de vocês, dia 27 aí de agosto, com a coreografia Fuxicos. Né? A Toque Final, enfim, se organizou para apresentar essa coreografia. Por que vocês escolheram Fuxicos e, enfim, como é que foi essa apresentação? Vamos lá, falar disso também. A gente só precisa separar as coisas, né? A lei, né, do Dia do Samba Rock foi o DSR, Dia do Samba Rock, é um coletivo de pessoas que conseguiu. Aí quando a gente fala do dia 27, é a festa de comemoração deste ano, né, de 2017, que foi grandiosa, teve
os principais DJs que tocam o gênero aí, a música samba rock, estavam lá, tinha banda, foi sensacional e foi organizada pelo Dia do Samba Rock. E eu tenho a minha equipe, que é uma equipe de dança que chama Toque Final, que desde sempre, já fazem aí acho que uns 7 anos que ela existe, talvez um pouquinho mais. Eu sou péssimo com datas, peço desculpa ao pessoal, datas assim, eu não tenho muita referência, mas faz mais ou menos uns 7 anos que ela existe. E quando eu comecei a trabalhar com isso, há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu queria treinar, eu queria ensaiar, eu queria pegar o pessoal que amava mais aquilo tanto quanto eu e falar assim, poxa, vamos sair dessa escola aqui, fica na escola fazendo aula, é claro, mas vamos ensaiar um pouquinho mais. E aí eu fui vendo pessoas que amavam aquele negócio, tanto quanto eu, e foi falando assim, meu, vamos ensaiar, vamos ensaiar. E a gente começou a ensaiar, e foi aí que nasceu o Toque Final. Eu tinha uma parceira, um amigo com uma parceira, o pai da minha filhada, que hoje já nem dança mais, ele é músico, já não dança mais. Depois disso já teve 2 filhas maravilhosas, e o negócio foi crescendo e desenvolvendo. E aí, hoje, a equipe Toque Final, ela é grandiosa, assim, tem muitos projetos, tem muitas histórias, a gente forma profissionais, hoje nós somos em 14 pessoas comigo, eu sou o líder, eu sou o coreógrafo, eu sou chato também, muitas vezes, mas desses 14 hoje, 9 ou 10 já dão aulas de samba rock, não levam isso profissionalmente como um só, na verdade 2 só trabalham com dança. O resto tem outras profissões, mas também dão aula de dança para propagar a cultura de samba rock. E a coreografia fuxico vai muito do momento, assim. Eu não sou tão conservador, não adianta eu falar que eu sou conservador. Eu conheço muito sobre a história do samba rock, eu estudei bastante, respeito ao máximo, eu acho lindo, 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 amo baile nostalgia. Só que eu acho que pra gente continuar com essa cultura, o pessoal mais jovem já não entende aquela linguagem do passado. Então, quando eu venho com uma música, sei lá, de 1980, um menino de 15, 14 anos, de repente, no ouvido dele não é legal. Então, eu sou a favor de pegar coisas novas, influências novas, músicas que estão tocando no rádio e colocar para dançar. Então, a equipe Toque Final tem essa característica. A gente já dançou, para você ter uma ideia, funk, dançando samba rock, mas a música era um funk. Inclusive, numa das competições que a gente vai falar, um dos prêmios maiores que a gente recebeu foi nessa coreografia. E essa fuxico, ela não é uma música atual, na verdade é uma música de orquestra, mas é uma música que o pessoal não conhecia muito, e música de orquestra tem muito instrumento. E aí, quando isso entra no ouvido das pessoas, mexe com o sentimento de um jeito diferente. E a gente fez toda uma encenação lúdica em que a proposta é que você assista e se sinta num musical, sabe? Vendo o pessoal entrando e saindo e aquelas brincadeiras, causar realmente um desconforto, mas um desconforto feliz. E a gente vai assistir um pouquinho disso, você vai acompanhar um trechinho dessa coreografia agora. Presta atenção aí no vídeo. Você conheceu um pouco aí da coreografia fuxico, mas vamos falar um pouquinho sobre samba rock. O samba rock, ele nasceu na periferia de São Paulo, né? Eu queria que você explicasse pra gente que não conhece muito da história, como que isso aconteceu? Quando que houve o boom do samba rock?
Interessante essa pergunta. Na verdade, o samba rock, eu não sei, talvez não consiga te precisar uma data que foi o boom. Eu sei que na década de 40, 50, que foi quando começou devagarzinho, teve muita influência. E até hoje é engraçado que essa semana no Facebook teve uma polêmica, né, sobre as influências do samba rock e para onde vai a nossa cultura. E agora há pouco eu falei que eu não sou talvez tão convencional e misturo muitas coisas. Eu acho que o samba rock, ele não nasceu, não teve uma pessoa que falou assim, vou criar um estilo de música e vou criar agora um estilo de dança. Então o samba rock não é algo puro. O samba rock, ele sofre muita influência de muitas coisas. Então, quando surgiu, teve a influência do rock internacional americano, a dança teve influência também do rockabilly, a música teve influência com jazz, tanto que no começo o que acontecia? A elite paulistana não gostava que o pessoal menos qualificado, vamos dizer assim, frequentasse os grandes bailes. E nesses grandes bailes tinham grandes orquestras. E aí o que aconteceu? A periferia precisava de algo para o lazer, precisava achar ali uma forma de interagir entre eles, de se divertir. E aí alguém teve a ideia de pegar um disco, um vinil, colocar na vitrola e fazer os bailes. E aí é engraçado que tem relatos que eles colocavam uma cortina muito grande e a vitrola atrás da cortina, para dar a entender que atrás da cortina estava as orquestras e o pessoal ali interagindo, se divertindo, e foi aí que surgiu. E nessa época as orquestras tocavam muitas coisas, né? Influência de jazz, do rock, enfim, muitas coisas que até hoje você consegue dançar o samba rock. Então, a ideia do surgimento é essa. Então, a periferia, o pessoal talvez menos favorecido, a classe mais baixa da cidade de São Paulo, precisava se divertir, e aí nos quintais ali, no fundo da casa, ia brincando com isso, e aí vai surgindo muitas coisas, né? Pega um pouquinho da dança do samba aqui, um pouquinho do rockabilly ali, vai crescendo, e aí vai surgindo essa dança que hoje é tão rica e grande, né? É engraçado que às vezes você vai dar uma aula numa escola de dança e você tem ali algumas modalidades que tem 3 ou 4 passos simples que são fundamentalmente aquela dança. Enquanto o samba rock é infinitas possibilidades de passos básicos. Você não tem, poxa, existe uma base, claro, um conceito rítmico, até os professores mais jovens, um pouco antes da minha geração e a minha geração, colocaram isso de uma forma mais educacional, criando uma metodologia, mas antigamente era brincar, tirar uma onda, falava-se até que o negão não podia suar no baile, porque é ela que tem que girar, e aí vai evoluindo, chegando no que a gente vê hoje. E aí existem, talvez as pessoas não acreditem muito ou não aceitem estilos, né? Vários estilos. Eu não vou dizer que tem vários estilos, mas existe um samba rock mais tradicional, que seja mais lá de trás, quando tudo nasceu, que talvez não tenha essa técnica tão apurada que foi necessária para criar a metodologia, e existe esse que é um pouco mais, talvez contemporâneo, mais moderno, que tem essa técnica justamente para poder ensinar em escolas de dança, em academias de musculação, enfim, nos bailes no geral. Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre samba rock, mas o tempo está voando. A gente vai finalizar aqui o primeiro bloco, fazer o intervalinho, mas você que está acompanhando, não saia daí, porque a gente volta falando de samba rock no segundo bloco. Então, fique com a gente. Quero parabenizar vocês que fazem a TV Câmara, vocês que levam a informação para o guarulhense. É extremamente importante levar ao cotidiano da política, do legislativo, do executivo, o que cada um desses atores está fazendo para melhorar a cidade de Guarulhos. Então, vocês são um motivo de orgulho para cada guarulhense para levar essa informação de forma qualificada. Eu acompanhei de perto todo o processo evolutivo da TV Câmara e realmente hoje vocês são um canal de primeira. Parabéns!
De volta com Ponto de Vista, eu entrevisto o professor de samba rock, criador e coreógrafo do grupo Toque Final, Rodolfo Pereira. Rodolfo, a gente terminou o primeiro bloco falando aí sobre samba rock, como surgiu. E eu queria que você explicasse quais são as particularidades, as especificidades da dança samba rock. É giro? O que caracteriza? Braço e giro. Eu acho que você conhece, se você tirar a música e assistir o vídeo ou a dança sem a música, são muitos giros e muito braço. A gente nem chama, vulgarmente é conhecido como nó. O passo de dança, né, que a gente conhece como passo, tecnicamente, a gente chama de nó, porque parece que vai se entrelaçar de um jeito que você não vai conseguir mais desatar aquele nó. E o negócio é, a cada dia, criar um nó novo, mais difícil, para ser mais difícil sair. Minha mãe até brinca que é uma dança de louco, que a gente entra num nó para depois desatar o nó. Ela não entende qual que é a necessidade de entrar no nó, é muito engraçado. Mas acho que isso você olha e você consegue conhecer quando parece que está dando um nó mesmo. Acho que não tem outra coisa que resuma isso. Você falou que o samba rock é uma coisa meio que de família, que nasce no quintal. E você falou, acho que é a segunda vez que você fala da sua mãe. Como que você descobriu o samba rock? Quando você começou a dançar e a entender como é que funcionava o samba rock? Legal. A música samba eu sempre gostei muito. Então, desde sempre, eu sempre ouvi muito samba, partido alto, enfim, eu gosto da música samba. Meus pais sempre dançaram, não samba rock, eles não dançam samba rock de jeito nenhum, assim, não gostam muito. Minha mãe tem até um pouco de medo, de receio. Mas eles, em festas de família, quando eu era pequeno, a minha referência era que sempre que tinha festa de família, eles dançavam. Casamento, bodas, alguma coisa assim, eles iam lá e dançavam e todo mundo parava para assistir. Que dança que eles dançam? A dança deles, assim, é uma dança particular deles, mas que é muito legal. E aí, uns 10 anos atrás, 11, eles procuraram uma escola de dança. E aí, eu comecei a ir despretensiosamente, comecei a olhar, já estava entrando na faculdade de Educação Física. Quando eu vi, eu já estava fazendo as aulas, e aí, em poucos meses, a professora que dava aula para o pessoal lá faltou. E aí eu fui tirar uma onda, que eu sou meio palhaço, assim, fui tirar uma onda meio que imitando ela, sabe? Fazer uma chacota dela. E aí o pessoal se divertiu. E ali ficou uns 20 minutos eu imitando ela, dando aula. E aí ela chegou, viu aquilo, beleza, passou o próximo dia. Na próxima aula ela se atrasou propositalmente. E eu novamente fiz essa brincadeira. E aí ela ficou assistindo de longe. E aí quando acabou essa aula aí, ela entrou e teve a aula. Quando acabou ela me chamou e falou: Rodolfo, você tem que dar aula, você tá louco, não sei o quê. E aí eu comecei a dar aula sim. Comecei estudando faculdade de Educação Física e fazendo aulas com ela e ministrando aulas. Nessa época eu dançava um pouquinho de tudo. Forró, tchá-tchá-tchá, bolero, gafieira. E aí chegou uma hora que eu tive que decidir. Eu falei, poxa, para eu ser bom em algo eu tenho que escolher. Não adianta eu querer ser bom em tudo que eu nunca vou ser. E o que sempre me agradou muito mais assim foi o samba rock. Por uma questão cultural mesmo. Eu acho que esse lance da família, de um ensinar o outro. Quando eu ia nos bailes, antes de ser o professor que eu sou hoje, você ia num baile de samba rock e o pessoal, não, faz assim, te ensina. Eu lembro que uma vez eu fui sozinho num baile e eu tenho algumas técnicas, né? Depois o pessoal me procura nas redes sociais que eu ensino umas técnicas na aula para você não ficar com vergonha. E, poxa, dançando aqui, de repente uma menina já, não, vem aqui pra minha mesa, você tá sozinha, a mesa devia ter umas 20 pessoas. E eu dancei com todo mundo, foi uma loucura. Enquanto, de repente, em outros ritmos, esse carinho não existe às vezes tanto. Hoje eu não posso dizer com tanta verdade, né? Porque eu já não saio tanto. Hoje, quase que 100% do meu tempo eu tô saindo pro lugar de samba rock, de samba. Mas o forró, às vezes, você dança com uma pessoa e se você não dança tão bem, ela talvez não dance a música inteira, ou não te chama a segunda vez, não quer te ensinar. E o samba rock, acho que por conta desse lance da cultura familiar, né? Desse carinho, isso aí me chamou a atenção. E aí eu comecei a procurar grandes mestres, entre eles Mosquito, Cláudio Nostalgia, que são ícones, aí são referências, né? E aí eu fui desenrolando no samba rock. E hoje, onde é que se dança samba rock? Porque nasceu na periferia de São Paulo, vocês têm um grupo também que ensaia aqui em Guarulhos, mas onde que se dança hoje o samba rock? Perfeito. Hoje essa cultura ainda continua, de pai para filho, de vô para neto, enfim. Mas hoje também existem as escolas de dança, as academias, os lugares específicos, projetos.
Então, esses professores que eu falei agora, que são referências, eles criaram ou introduziram o samba rock nas escolas de dança. Criaram um método e introduziram. E aí logo depois já chegou o pessoal que é mais da minha época, aprendeu, melhorou, desenvolveu e hoje qualquer escola, eu acho que eu talvez possa ser uma ou outra não, mas acho que 99% das escolas de dança de São Paulo, de Guarulhos, tem a modalidade samba rock. E tem alguns projetos, né, sociais. Aqui mesmo em Guarulhos tem um projeto muito forte, que é um projeto só de samba rock. Então é muito legal. Talvez seja de São Paulo o maior projeto com quantidade de alunos. É muito legal, é aqui em Guarulhos. Então eu acho que é bem tranquilo. Você pode procurar nas redes sociais, no Google, colocou samba rock, tem sites específicos, tem páginas no Facebook. Ou então o pessoal da minha equipe, como eu falei, né, nós somos em 14 e 9 dão aula, espalhados em São Paulo. Então, tem um lugar pertinho para fazer aulas, com certeza. Mas e no Brasil? Ficou uma coisa concentrada em São Paulo ou não? Isso se espalhou em outros estados? Perfeito. Ainda hoje, acho que é um embrião ainda. Não dá para dizer que o samba rock é uma cultura gigantesca de idade, porque é recente. Então, ainda é um pouco regionalizada. Aonde que está o poder mesmo? Onde está concentrado? Em São Paulo. A gente tem Guarulhos, né, que é bastante forte, e a gente tem alguns interiores. Campinas, puxa, acho que eu vou, Ribeirão Preto, enfim, tem algumas cidades aqui em torno de São Paulo, da Grande São Paulo, né, que tem. O ABC tem bastante também, mas fora, se você for para outros lugares, por exemplo, Minas Gerais, o pessoal nem sabe o que é samba rock. Rio de Janeiro, o pessoal sabe, mas tem um pouco de preconceito. Então, a gente ainda está tentando levar isso aos pouquinhos para fora de São Paulo e a minha equipe tenta até para fora do Brasil. É isso que eu já ia falar para vocês. Vocês conseguiram aí ter um desempenho super bom no Campeonato Mundial CIAD, que é a Confederação Interamericana de Dança, que acontece... Tem campeonato no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Vocês foram muito bem na Argentina, foi em 2014, né? Ganharam aí por categoria solo, grupo. Explica pra gente como que é esse campeonato, com quem vocês disputam, se vocês disputam sozinhos no samba rock com outros estilos. Conta pra gente como é que funciona. Fala especificamente de 2014, né? Que foi, eu acho que o primeiro que vocês se destacaram. Mas como é que funciona esse campeonato mundial CIAD? Muita gente pergunta isso, né? Como que o negócio, uma cultura de São Paulo vai dançar na Argentina, vai dançar contra quem, né? Bem engraçado. Mas antes de falar especificamente sobre isso, é interessante dizer que a partir de 2012, 2013, a minha equipe já começou com essa ideia de explorar outros universos, sair de São Paulo. Então, em 2012, 2013, a gente participou de competições aqui no Brasil, em São Paulo, né? A gente participou em Campinas, naquela cidade que faz bastante frio, que eu esqueci Campos o nome, Campos de Jordão. E a gente começou a ver se isso ia rolar, porque eu sou meio louco, né? Eu falei assim, poxa, se a gente continuar só dando aula aqui, ficando aqui, nada vai acontecer, a cultura vai continuar aqui e pode correr o risco de um dia morrer. Então a gente precisa levar para que mais pessoas assistam e conheçam. E aí deu certo, deu mais ou menos aqui no Brasil. A gente foi terceiro lugar. Foi engraçado que a gente dançou contra a Samba de Gafieira, um pessoal muito bom do Rio de Janeiro, um pessoal do Sul que veio para essas competições. E a gente ficou 2 vezes em terceiro lugar, seguidas. E aí eu falei assim, chega, a gente precisa ir para outro lugar. E aí em 2014 a gente foi para a Argentina. Não foi só chegar, pega a mala e vai, né? Antes, a gente teve que entrar em contato com a organização, mostrar quem era a gente, falar sobre nós, mostrar que era um projeto sério. Aí eles falaram, ok, vocês são sérios, me mandem um vídeo. Aí a gente fez o vídeo, mandou o vídeo do que a gente fazia, qual que era a proposta. Aí eles falaram assim, ok, vocês estão aceitos. Aí eu falei, poxa, legal, estamos aceitos, agora a gente precisa ir. Vamos ver quanto que é. E aí começa, arrecada uma moeda aqui, um dinheiro ali, pede pra mãe, pede pro pai, trabalha um pouco mais, faz hora extra. Nós fomos com cada um da equipe pagando o seu. E aí fomos, assim, loucura total. E aí chegamos lá e 2 coreografias, eu com a minha parceira, então solo, e o grupo. E aí quando a gente chegou lá, para vocês terem uma ideia, começa 9 horas da manhã o evento e acaba às 9 horas da noite. Então, são 12 horas
12 horas talvez ininterruptas não, né? Mas são 10 horas pelo menos de dança sem parar. Então são muitas danças, chega a ser 250, 300 coreografias diferentes para serem julgadas. E aí a gente entrou nesse primeiro ano como danças urbanas. A gente dançou contra algumas pessoas que entraram como hip hop, tinha um pessoal dançando zouk e salsa que também entrou nessa categoria. E aí a gente disputa. Não é um campeonato que, por exemplo, eu danço, aí meu adversário dança, aí vem outro e dança. Não, como é o dia inteiro, algumas coreografias são separadas por horário. Por exemplo, eu não podia dançar e já dançar na sequência minha. Então eu dancei uma à tarde e a outra no final da noite. Então você não consegue assistir, de repente, o seu adversário direto. E eles ficam dançando dentro da categoria que foi inscrito. E aí começou as premiações, assim, pra gente já era algo surreal, só de estar lá, né? Muitos da equipe naquele ano, para você ter uma ideia, nunca tinha saído de São Paulo, assim. E aí pegou um avião e foi pra Argentina, essa primeira viagem, já uma viagem internacional, então já foi surreal. Contra que estilos vocês disputaram? Então, todos que se inscreveram ou que estavam categorizados como danças urbanas. E teve um pessoal que eu sei que estava, que a gente conseguiu ver algumas anotações. Hip hop tinha, eu não sei dizer quantos grupos, mas tinha uma salsa, tinha um pessoal do zouk. Talvez eu esteja sendo leviano, mas se eu não me engano, eu lembro de ter o pessoal do tango mesmo lá, porque a gente não consegue, eu não consigo ver a sua inscrição, né? Eu faço a minha e a gente vai dançando e aí no final você consegue. Então eu lembro que como a gente foi premiado, a gente ficou em primeiro, teve um cara do hip hop que ficou em segundo na mesma categoria. Então a gente sabe que a gente dançou meio que contra eles. E quantos países, quais países participam desse campeonato? Na verdade, o mundo inteiro. Por isso que eles consideram como um campeonato mundial. E eles têm sede em vários lugares. Tem sede aqui no Brasil, tem no Peru, tem no Chile, Argentina, Uruguai, México, enfim. Em 2014, eu lembro de ter Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Tinha muita gente do Brasil, me surpreendeu muito, tinha muita gente do Brasil. Peru, que eu lembro são esses, assim. E aí vai dependendo das inscrições se as pessoas são aceitas ou não. Bom, vocês também foram para 2015 no Uruguai, 2016 na Argentina, foram super bem. Sim. E conseguiram também aí ser indicados para irem para Cancún, não é isso? No Sim. México. O grupo vai conseguir, porque você explicou para mim que cada um teve que pagar a sua passagem, a sua despesa. Vai dar para vocês representarem o Brasil em Cancún? Nessa última, em 2016, a gente dançou, foram 7 coreografias, foram 10 prêmios. Entre os prêmios a gente recebeu o convite para dançar em Cancún. Então, puxa, acho que é o ápice, o principal competição da CIAD acontece em Cancún, é a maior de todas, a mais glamurosa, enfim. E aí o custo é muito alto e cada um paga o seu, né? E aí esse ano a gente falou assim, poxa, não dá para Cancún, não dá para ir, né? E aí eu sou muito sonhador, assim, muito mesmo, eu sou louco, assim, tô completamente. E aí eu falei, gente, a gente não pode desistir sem tentar. Então a gente fez vaquinha online, a gente fez festas, rifa, organizando e estamos tentando dinheiro. Rodolfo, qual que é a chance real? Pequena, bastante pequena. Eu acredito assim que 1%. Mas enquanto tem 1% de chance, eu tenho 100% de fé. E a gente vai continuar. De repente alguém está assistindo, quer ajudar a gente. E você, bom, falou bastante do samba rock, do super desempenho que vocês tiveram aí na Argentina, sendo reconhecidos, ficando em primeiro lugar em várias coreografias. O que você acha que falta aí para alavancar o samba rock aqui mesmo em São Paulo, valorizá-lo, enfim, vocês conseguirem até apoio para poder viajar e apresentar o samba rock para o mundo? Certo. Talvez não seja fácil responder essa pergunta, porque a gente não vive talvez num momento perfeito no Brasil. Eu não conheço muito de política, conheço de dança, mas eu sei que aí fora está bastante difícil. Então acho que a primeira coisa é o Brasil entrar no rumo novamente, aquecer financeiramente para que as coisas aconteçam, para que as grandes empresas de repente queiram ajudar
ou então o Estado de forma geral, a Prefeitura de forma geral, consiga também ter subsídios para ajudar a gente. Porque eu penso que não é só o samba rock, né? O samba rock talvez seja a ferramenta. Eu acho que é o Brasil. Sempre que você tem uma competição e que tem alguém com uma bandeira do Brasil, seja ela quem for, precisa ser visto. E não só ser visto pela minha família, pela família de algum integrante da equipe, sabe? Precisa ser visto por muita gente, porque é um orgulho assim sem tamanho. Por que eu estou falando isso especificamente? Em 2014 aconteceu uma coisa assim incrível que eu não consigo esquecer por um minuto na minha vida. Antes de começar o evento, a gente chegou 7 horas da manhã no teatro para passar palco e depois já para ficar, para tentar ver os concorrentes. O evento começa com o hino dos países. E aí tocou lá o hino da Argentina, tocou o hino tal, não sei o que, tocou o hino do Brasil. Quando tocou o hino do Brasil, todos do grupo que estavam lá levantamos, a gente estava com as roupas, né, caracterizadas e tal. E aí foi algo tão incrível. Tinha, sei lá, umas 300 pessoas no teatro, viraram, olharam pra gente assim, e a gente chorando, porque não tem como você mensurar. Eu juro por Deus que eu não consigo mensurar a sensação daquilo. Eu imagino uma Copa do Mundo, sabe? Os jogadores, o cara da luta, o cara seja do que for no esporte, ou até que não seja do esporte, representando o nosso país, fora. É uma sensação incrível, e a gente naquele momento, aí acabou o hino. Quando a gente respirou assim, alguns de olhos fechados, chorei, eu sou muito chorão, né? Chorando muito, o pessoal todo, a hora que acabou, levantou e começou a bater palma e gritar, e aquilo foi uma loucura, assim. E eu acho que talvez as pessoas que estão aqui, que não passaram nunca por isso, não sabem o que é. E não é por mim, é pelo Brasil, sabe? A pessoa que está ali na Argentina, que de repente acha que o Brasil é uma bagunça, ou que Brasil é corpo de mulher no carnaval, sei lá, tráfico e criminalidade. Não, o Brasil não é isso. O Brasil tem organização, o Brasil tem uma cultura linda, são pessoas maravilhosas. O que a gente precisa não dominar o mundo, mas fazer com que o mundo veja a gente com outros olhos também, de um outro ponto de vista, né? Super legal. E aí, então, pedir essa ajuda para eles. Super legal. Então, a gente torce para que vocês consigam ajuda, patrocínio, para que possam levar aí o samba rock e um pouquinho dessa cultura paulistana, Sim. né? Que é um patrimônio imaterial de São Paulo, o samba rock, para outras regiões e outros países. Muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço muito, agradeço a Prefeitura de Guarulhos pela parceria com os ensaios lá no Semear, e a vocês pela sua oportunidade de poder falar um pouquinho de dança, de mim e principalmente do samba rock. É isso aí. Então, agradeço você, telespectador, que acompanhou o programa junto com a gente. Lembrando que toda quarta-feira, às 1h30 da tarde, o nosso novo horário tem edição inédita do Ponto de Vista, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.